Boa noite e bem-vindo à palestra sobre filosofia grega antiga. Hoje, vamos viajar ao passado, para a época em que os pensadores do Mediterrâneo criaram as bases da filosofia ocidental. Imagine-se na Atenas antiga, na Ágora, o coração da vida pública. Aqui, os cidadãos discutem política, filosofia e a natureza do ser. Feche os olhos e sinta as ruas movimentadas, cheias de comerciantes, artesãos e estudiosos, o sol quente na pele, uma brisa leve com o cheiro de azeite e pão fresco. Você conhecerá mentes influentes da antiguidade, cujas ideias moldam nossa compreensão do mundo. Nossa história começa com Tales de Mileto, que viveu por volta do ano 624 a.C. Imagine Tales caminhando pela costa rochosa do mar Egeu, onde as ondas batem na praia. Ele percebe que a água é essencial para a vida e muda seu estado. Para Tales, a água é a base de tudo que existe. Ele refletiu profundamente à beira-mar e proclamou a ideia de que tudo vem da água. Foi uma transição da mitologia para explicações naturais. Essa ideia lançou a base para futuras investigações científicas. Nossa jornada continua com Anaximandro, discípulo de Tales, que viveu por volta de... No ano 60 a.C., um grupo de alunos curiosos se reuniu ao redor de um homem profundamente imerso em pensamentos e desenhando em uma tábua de cera a sombra de uma oliveira. Esse homem foi um dos inovadores de seu tempo, Anaximandro. Ele era fascinado pelo mundo natural e seus mistérios, buscando compreendê-los mais profundamente. Ao contrário de seu mestre Tales, que considerava a água a base de tudo, Anaximandro propôs uma concepção mais abstrata e revolucionária do ser e do universo. Ele propôs a ideia da existência do Aron, um princípio infinito e ilimitado que está na base de tudo o que existe, superior aos elementos habituais: água, ar, terra e fogo. Cada um dos elementos conhecidos tinha um começo e um fim. Era finito e sujeito à destruição, mas o Aron permanecia eterno e indestrutível, a base eterna de tudo. Esse conceito ia além do mundo físico e da experiência humana, desafiando a compreensão tradicional do cosmos e da natureza do ser. Anaximandro explicava que o Aron gera opostos, quente e frio, úmido e seco, criando a diversidade de fenômenos que observamos no mundo. Para ilustrar, ele usava o exemplo da mistura de água quente e fria para mostrar como o Aron gera os opostos fundamentais e sua interação. Anaximandro considerava o Aron a fonte do movimento e da mudança, continuamente gerando novos mundos, enquanto os antigos se dissolvem de volta nele. Imagine-o apontando para as estrelas no céu noturno, explicando a seus discípulos a infinitude e os ciclos de nascimento e destruição no universo. No céu, os corpos celestes fazem parte de um ciclo eterno de nascimento, crescimento, decomposição e renascimento. Essa ideia de um universo em mudança era inovadora e rejeitava o cosmos estático. A concepção de Anaximandro introduz uma dimensão moral no universo, sugerindo uma justiça cósmica. Os elementos pagam pelas injustiças uns contra os outros. Quando o fogo consome a madeira, ele dá lugar à água, que o apaga. Esse equilíbrio mantém a harmonia do cosmos, e o Apeiron é o árbitro final da justiça. Os pensamentos de Anaximandro não são uma abstração, mas uma conexão profunda com o mundo, inspirando a ver o universo como um novo espaço interconectado. O conceito de Apeiron lançou as bases para futuras investigações filosóficas. Ele influenciou pensadores que estudaram a natureza da existência e os princípios cósmicos. Ao deixar o pátio de Anaximandro, levamos um sentimento de admiração e profunda compreensão dos mistérios ilimitados do universo. Continuando a viagem pela Grécia Antiga, encontramos Anaxímenes de Mileto, discípulo de Anaximandro, que viveu por volta do ano 580 a.C. Imagine-se caminhando pelas ruas movimentadas de Mileto, o sol brilhando no céu e o ar cheio dos aromas de ervas e especiarias. Na periferia da cidade, em uma tranquila clareira gramada, um pequeno grupo de alunos se reúne em torno do filósofo para ouvir seus ensinamentos. Profundamente pensativo, Anaxímenes observava o céu. Suas reflexões filosóficas e insights sobre a natureza do universo mudariam para sempre a compreensão do mundo. Anaxímenes, como seus predecessores, buscava a substância fundamental de tudo que existe. Diferente de Tales e Anaximandro, ele encontrou a resposta no ar. Imagine Anaxímenes deitado na grama macia, observando as nuvens flutuando no céu e sentindo uma leve brisa no rosto. Ele começa a formular uma teoria revolucionária. O ar, substância abundante e onipresente, é o elemento primordial do qual tudo mais surge. A teoria de Anaxímenes é elegante e prática. Ele observa que o ar é necessário para a vida, pois tanto pessoas quanto animais respiram por ele. Ele também observa que o ar muda suas formas, frio, úmido ou seco, o que influencia o mundo ao redor. Anaxímenes realiza experimentos simples.
sopra na mão para sentir o calor, sopra no fogo para ver a mudança da chama. Essas observações cotidianas o levam à conclusão de que o ar, por meio da condensação e rarefação, se transforma em todos os outros elementos. Imagine como ele explica sua teoria com exemplos vívidos e claros, descrevendo como o ar se condensa pelo vento, transformando-se em água. Anaxímenes continua ilustrando as transformações usando um bastão, mostrando a simplicidade e lógica de suas ideias sobre a natureza do ar e seu papel na vida. Ele acredita que o ar não é apenas uma substância física, mas também o sopro da vida, a alma que sustenta tanto o homem quanto o universo inteiro. Esse pensamento cria a sensação de interconexão entre o microcosmo e o macrocosmo, entre o homem e as vastas extensões do universo. Imagine Anaxímenes diante dos alunos com os braços abertos, abrangendo o céu e a terra, mostrando a unidade de todas as coisas através do ar. Certa noite, sob o céu estrelado, ele discute a natureza dos corpos celestes, acreditando que eles são feitos de ar rarefeito e inflamado. Estrelas, Sol e Lua, segundo ele, são partículas de ar que queimam, dando luz e calor à Terra. Ele explica que o céu e a Terra estão conectados, é um processo único, movido pelo ar, e não elementos separados e estáticos. Essa ideia quebra as visões tradicionais do cosmos como um reino imutável, mostrando-o como um sistema vivo e em mudança. Os ensinamentos de Anaxímenes inspiram os discípulos a ver o mundo de outra forma. O ar torna-se a base da unidade e simplicidade da natureza. Eles aprendem a observar o mundo, sentir o ar ao redor e perceber a profunda conexão de todas as formas de matéria no universo. Ao deixar a reunião, os discípulos levam consigo uma nova percepção do ar e seu papel, mudando sua visão do mundo. Frequentemente tomamos como certo o que nos cerca. Pelos olhos dos filósofos, vemos o ar não apenas como uma substância invisível, mas como uma força vital que forma o universo. O legado de Anaxímenes vive em nossa compreensão da natureza. Suas ideias lembram verdades profundas, reveladas por meio da observação atenta e reflexão profunda sobre o mundo ao redor. Agora nossa jornada pela filosofia grega antiga nos leva à ilha de Samos, por volta de 570 anos antes de Cristo, onde surge uma figura envolta em mistérios e lendas. Este é Pitágoras, o sábio que viajou pelo Egito e Babilônia reunindo conhecimentos. Ele ensina uma combinação única de filosofia, matemática e misticismo a seus seguidores. Pitágoras não foi apenas um filósofo, mas também o líder da comunidade dos pitagóricos, seguidores devotos, vestidos com mantos simples, reunidos em um santuário modesto para cânticos contemplativos. Os pitagóricos acreditavam em um estilo de vida que enfatizava pureza, autodisciplina e busca pelo conhecimento. Eles seguiam regras rigorosas, incluindo uma dieta vegetariana e convivência comunitária. No centro da filosofia de Pitágoras está a convicção de que a harmonia é o fundamento de tudo que existe, refletindo um profundo respeito pelo universo e suas leis. Pitágoras está diante de um quadro negro, onde estão escritos seus ensinamentos, pronto para compartilhar a sabedoria que inspiraria a humanidade por séculos. Segurando firmemente o quadro, Pitágoras demonstra como os números e suas relações estão na base da estrutura do cosmos. Ele introduz os alunos ao conceito das relações numéricas da natureza, música e céu. Os rostos dos alunos expressam admiração quando Pitágoras mostra a correspondência dos intervalos da escala musical com relações numéricas simples, revelando os mistérios do universo. Pitágoras e seus seguidores estudam as propriedades místicas dos números, vendo neles símbolos de significado espiritual. O 1, o começo, o 2, dualidade e equilíbrio, o 3, harmonia e síntese. Os seguidores meditam diante de um altar triangular, concentrando-se no significado do número 3 e sua manifestação na forma triangular, simbolizando a harmonia perfeita. Entre as contribuições famosas de Pitágoras está o teorema que afirma: em um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Pitágoras usa uma mesa de areia para desenhar figuras geométricas precisas, demonstrando a aplicação do teorema não apenas em triângulos, mas também na estrutura do universo. Além da matemática, Pitágoras e seus discípulos se interessam pela natureza da alma e sua jornada através dos ciclos de reencarnação, acreditando em sua imortalidade e purificação. Imagine Pitágoras sentado com seus seguidores ao redor de uma fogueira crepitante, contando histórias sobre vidas passadas e lições aprendidas em cada encarnação. Essa crença na transmigração da alma leva os pitagóricos a viverem com virtude, buscando libertar-se do ciclo de renascimentos e alcançar a iluminação espiritual.
A comunidade pitagórica é conhecida por seu caráter fechado, natureza esotérica e exclusividade, com iniciações e códigos rigorosos de conduta. Imagine a emoção e o respeito do novato se preparando para a iniciação, estudando símbolos sagrados e cânticos para entrar no círculo interno. No círculo interno, são revelados mistérios mais profundos através dos ensinamentos de Pitágoras, e os seguidores começam a ver o universo como um todo harmonioso. O universo é governado pelos princípios da matemática e pela ordem divina dos números, inspirando a busca pelo conhecimento e a vida ética, visando a pureza espiritual. A crença na compreensão do cosmos conduz ao estado supremo de existência, à libertação dos grilhões terrenos e à iluminação espiritual. Ao deixar o santuário dos pitagóricos, levamos conosco um sentimento de admiração e reverência diante da complexa harmonia do universo. O legado de Pitágoras nos lembra que a busca pelo conhecimento e a iluminação espiritual estão conectadas, conduzindo a uma compreensão profunda de si mesmo e do mundo. Nossa pesquisa sobre a filosofia grega antiga agora nos leva à movimentada cidade de Éfeso, onde encontramos o pensador Heráclito. As ideias de Heráclito são tão enigmáticas quanto profundas, fazendo refletir sobre a constante mudança e o fluxo da vida. Imagine-se caminhando pelos mercados movimentados de Éfeso, imerso no espírito da antiga filosofia e sabedoria. Na cidade de Éfeso, onde o aroma de especiarias paira no ar e o burburinho dos comerciantes é ouvido, há um canto tranquilo do templo, com a figura sombreada do filósofo Heráclito. Heráclito, filósofo melancólico e contemporâneo, acredita na impermanência da vida. Ele vê o mundo através da lente das mudanças constantes e do fluxo contínuo dos eventos. Imagine-o caminhando ao longo das margens do rio Caíster, observando a água que flui infinitamente, mudando a cada momento, nunca permanecendo a mesma. É aqui que Heráclito formula sua famosa doutrina das mudanças, expressa na frase Pantarrei, tudo flui, refletindo em voz alta diante de seus discípulos. Heráclito afirma que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois suas águas estão sempre mudando e fluindo, simbolizando o movimento eterno da vida. Ele acredita que as mudanças são a essência fundamental do universo, e que a realidade não são objetos estáticos, mas um processo dinâmico de movimento constante. Imagine Heráclito sentado com seus discípulos em um bosque sombreado, explicando os fundamentos de sua filosofia usando a imagem do fogo e da madeira. Ele diz que o fogo consome e transforma a madeira, assim como o universo está constantemente se renovando através dos ciclos de nascimento, crescimento, decomposição e renascimento. No centro do ensinamento de Heráclito está o conceito de logos, o princípio fundamental de ordem e razão que governa as mudanças constantes. O logos assegura que, apesar do aparente caos, existe uma ordem racional que mantém o equilíbrio no universo e seu movimento contínuo. A estrutura do cosmos em Heráclito é um fio invisível que entrelaça o tecido da realidade, sustentando o equilíbrio e a harmonia no fluxo infinito do ser e das mudanças. A filosofia de Heráclito se estende à esfera da experiência humana, ensinando que o conflito e as contradições são aspectos inseparáveis da vida, que promovem mudanças e o crescimento da personalidade. Imagine como Heráclito ilustra isso com o exemplo do arco e da lira, explicando que a tensão entre opostos cria harmonia e equilíbrio no mundo. Ele diz que sem conflito não há progresso, e sem luta não há desenvolvimento. Esses opostos estão interligados e se complementam mutuamente. Heráclito acredita na unidade dos opostos, dia e noite, vida e morte, prazer e dor. Todos estão interconectados e se definem mutuamente. Compreender essa unidade é a chave para perceber a verdadeira natureza da realidade e o significado profundo da existência, enfatiza o filósofo. Os discípulos de Heráclito ficam fascinados com suas percepções, eles veem o mundo pelos olhos do sábio, tentando entender a essência do ser e das mudanças constantes. Imagine um aluno refletindo sobre os ensinamentos, observando uma borboleta saindo do casulo, símbolo de transformação e infinitas possibilidades de mudança. A doutrina da mudança de Heráclito incentiva a aceitar a impermanência da vida e encontrar sabedoria na natureza constantemente mutável da existência. A filosofia convoca a buscar conhecimento e compreensão não através de dogmas rígidos ou crenças estáticas, mas por meio de uma profunda consciência da realidade fluida e transitória ao nosso redor. Seu ensinamento é um chamado para despertar no momento presente e reconhecer o logos no centro do fluxo constante da vida. Partimos de Heráclito e seus seguidores à beira do rio. Levamos conosco uma profunda apreciação pelo mundo dinâmico e em constante mudança em que vivemos. O legado de Heráclito ensina a não temer as mudanças, mas a aceitá-las. No fluxo da existência está escondida a verdade. Em contraste com Heráclito, conhecemos Parmênides de Eleia.
Suas ideias contradizem a concepção de mudanças constantes. Nossa jornada filosófica nos leva à cidade de Eleia, no sul da Itália, por volta do ano 500 a.C. Aqui encontramos Parmênides, um filósofo com visões diferentes. Imagine um pátio tranquilo, cercado por colunas e plantas florescendo. Um grupo de estudantes se reúne ao redor de um homem sábio e digno, Parmênides. Parmênides está prestes a desafiar tudo o que pensamos sobre a realidade. Ele afirma que a mudança é uma ilusão, e a verdadeira realidade é imóvel e eterna. Sua voz soa clara e confiante, explicando ideias revolucionárias. Ele está convencido de que os sentidos que afirmam a mutabilidade do mundo são enganosos. Parmênides afirma que a razão revela uma verdade mais profunda e imutável, ao contrário das aparentes mudanças do mundo ao redor. Ele apresenta aos estudantes o conceito de ser. Ele desenha um círculo na areia, mostrando a integridade e a unidade do ser. O ser é indivisível, e não pode ser dividido ou alterado. Essa realidade imutável, segundo ele, é a única existência verdadeira, ao contrário do mundo mutável, que parece apenas uma ilusão. Para esclarecer suas ideias, Parmênides propõe refletir sobre a natureza do não-ser. Ele pergunta aos estudantes: algo pode surgir do nada? Ele afirma que nada pode produzir algo. Portanto, a mudança, como a transição entre ser e não ser, é impossível. O ser é, e não pode não ser. E o não ser não existe, e não pode existir. Por isso a mudança e a multiplicidade são ilusões. Parmênides caminha com seus alunos pelo movimentado mercado de Élida, apontando para as pessoas em movimento e os sons, explicando que isso é apenas uma fachada. Ele diz que a percepção pelos sentidos é apenas aparência externa. A verdadeira essência do mundo permanece imutável e imóvel. Parmênides afirma que a realidade é um ser único, imutável e eterno. Uma de suas obras mais famosas é um poema sobre uma jornada mística ao reino da verdade. Imagine Parmênides lendo poemas para seus alunos, contando sobre a deusa que lhe revelou a diferença entre o caminho da verdade, Aletheia, e o caminho da opinião, Doxa. A deusa ensina que o caminho da verdade é o caminho da razão, que leva à consciência do ser eterno e imutável. O caminho da opinião é o caminho dos sentidos, que engana com ilusões de mudanças e multiplicidade. Os ensinamentos de Parmênides influenciam profundamente os estudantes e futuros filósofos. Eles começam a duvidar da confiabilidade dos sentidos e a buscar o conhecimento por meio da investigação racional e da reflexão. Imagine um aluno inspirado por Parmênides, sentado à beira-mar e refletindo sobre a natureza da realidade, buscando olhar além do visível para compreender a verdade eterna. A filosofia de Parmênides estabelece a base para discussões metafísicas. Sua afirmação sobre a imutabilidade e indivisibilidade do ser desafia os filósofos, levando-os a buscar uma reconciliação entre a experiência sensorial e a razão. Imagine futuros pensadores como Zenão de Eleia, criando paradoxos para defender as ideias de Parmênides e expandir os limites da investigação filosófica. Ao deixar Parmênides e seus seguidores no pátio pacífico de Eleia, levamos conosco um profundo sentimento de admiração e curiosidade. Seu legado nos lembra da busca eterna pela verdade. Sob a superfície do mundo em constante mudança, esconde-se uma realidade eterna mais profunda, que pode ser revelada pela força da razão. Nossa jornada pela filosofia grega antiga continua. Agora nos transportamos para a pitoresca ilha da Sicília, em 450 anos antes de Cristo, onde encontramos o filósofo Empédocles de Acragas. Imagine que você está em um penhasco com vista para as águas azul turquesa do mar Mediterrâneo, sentindo o cheiro de ervas selvagens e flores trazido pela brisa quente. É aqui, entre a beleza natural da Sicília, que o filósofo, poeta e místico Empédocles desenvolve sua teoria dos 4 elementos. Empédocles é uma personalidade carismática e multifacetada. Ele acredita que toda a matéria no universo é composta por 4 elementos básicos: terra, ar, água e fogo. Imagine Empédocles em um manto fluido, dirigindo-se aos ouvintes reunidos em um anfiteatro ao ar livre com convicção e fé em sua teoria. Ele conta sua história sobre os elementos, explicando que esses elementos são os blocos fundamentais de toda a existência. Imagine-o levantando um punhado de terra, deixando-a passar pelos dedos, depois apontando para as ondas do mar, o céu azul claro e o sol. Cada elemento, diz ele, possui propriedades e características únicas. A terra é sólida e estável, a água é fluida e vital, o ar é leve e necessário, e o fogo é transformador e energético, trazendo mudanças e energia. A teoria de Empédocles vai além da simples definição dos elementos.
ele introduz o conceito de duas forças opostas, amor e ódio. Imagine Empédocles desenhando um círculo na Terra e dividindo-o em 4 setores, cada um representando um dos elementos: ar, fogo, água e terra. Então ele usa as mãos para mostrar como o amor, a força de atração e unidade, conecta os elementos, criando estruturas complexas e formas harmoniosas. Ao mesmo tempo, a inimizade, força de separação e discórdia rompe esses elementos, criando conflito e destruição no mundo de Empédocles. Essas forças estão em constante movimento, criando um universo dinâmico e mutável, onde o amor e a inimizade governam os fluxos do ser. Imagine como ele usa imagens da dança cósmica, onde os elementos são parceiros que se movem em harmonia ou conflito, ao ritmo do amor e da inimizade. Ele cativa os ouvintes com descrições vívidas de como as montanhas se formam, os rios correm, as plantas crescem e os animais vivem graças à interação das forças elementares. A filosofia de Empédocles se estende à experiência humana. Corpo e alma são compostos por 4 elementos, e a saúde depende do equilíbrio entre eles. Imagine os ensinamentos sobre como alcançar a harmonia interior através da dieta, exercícios e meditação para manter o equilíbrio com a natureza. Ele enfatiza que o entendimento dos elementos e suas interações leva a uma profunda união com o universo e a uma vida plena. As ideias de Empédocles não se limitam apenas a reflexões, ele também é conhecido por suas práticas místicas e religiosas. Imagine como ele conduz cerimônias e rituais, mergulhando a si mesmo e seus seguidores em estados profundos de contemplação e unidade. Essas práticas ajudam a explorar os mistérios do ser e fortalecem a conexão do homem com a natureza e o cosmos. Na Floresta Sagrada, Empédocles realiza rituais invocando os elementos e as forças divinas que os governam. Ele afirma possuir habilidades mágicas como cura e influência sobre o clima. Empédocles atribui suas habilidades ao profundo conhecimento dos 4 elementos. Seu poema sobre a natureza revela a cosmologia e os princípios da interação dos elementos. Imagine-o lendo seu poema diante de uma audiência maravilhada, descrevendo o ciclo eterno de nascimento, morte e renascimento, movido pelo amor e pela hostilidade. Sua linguagem poética e metáforas dão vida aos conceitos, deixando os ouvintes em estado de admiração e encantamento, preenchendo os corações com novos conhecimentos. Deixando Empédocles e seus seguidores nas ensolaradas praias da Sicília, levamos um entendimento profundo das forças elementares que moldam nosso mundo. O legado de Empédocles lembra que sob a superfície das experiências cotidianas existe uma complexa rede de conexões, governada pela eterna dança dos 4 elementos. A história da morte de Empédocles é tão fascinante quanto sua vida. Segundo a lenda, ele decidiu provar a imortalidade pulando no vulcão ativo Etna. Imagine essa cena dramática. Empédocles, com vestes esvoaçantes, está à beira da cratera, proclamando seus poderes divinos antes do salto. Esse ato deveria provar sua superioridade e imortalidade, mas em vez disso tornou-se símbolo de seu destino, selado pelo fogo e pela lenda. No turbilhão de fogo, mistério e lenda, segundo a tradição, tudo o que foi encontrado depois foi suas sandálias de bronze lançadas pelo vulcão. Essa história ressalta o destino dramático de um homem cuja vida e morte estão envoltas em misticismo, criado por ele mesmo através de poderosa retórica e ideias ousadas. Graças à vida e aos ensinamentos de Empédocles, ele deixou um legado como um dos maiores oradores e pensadores da Grécia Antiga. Sua morte misteriosa apenas acrescentou lenda à imagem desse homem, reforçando o aura mística em torno de sua personalidade. A busca pela filosofia grega antiga nos leva à costa jônica, onde encontramos Anaxágoras, um grande filósofo. Anaxágoras introduziu um conceito revolucionário que mudou para sempre nossa compreensão do universo, o nous, a mente cósmica. Imagine a movimentada cidade de Atenas por volta do ano 450 a.C., onde Anaxágoras chega vindo da Ásia Menor. Atenas é uma cidade fervilhando de fervor intelectual, onde filósofos, poetas e estadistas discutem a natureza da realidade e os mistérios do ser. Anaxágoras rapidamente se torna uma figura proeminente nesses círculos, conhecido por suas profundas percepções e ideias inovadoras. Ele propõe que tudo no universo é composto por partículas infinitesimalmente pequenas, que ele chama de sementes ou homeômeros. Em uma animada discussão na Ágora, Anaxágoras explica como essas sementes se combinam de inúmeras maneiras. Essas combinações formam os diversos objetos e seres que vemos ao nosso redor, segundo sua opinião. Anaxágoras introduz o conceito de nous, a mente que governa e organiza as sementes que compõem o mundo. O nous não é um princípio físico, mas intelectual, que põe tudo em movimento e ordem. Imagine como Anaxágoras usa a analogia do barro para mostrar como o nous ordena o caos.
Ele acreditava que o universo é o resultado de um plano racional, e não de acaso. O nous em Anaxágoras é puro, eterno e infinito. Ele é a entidade mais sutil e poderosa, possuindo pleno conhecimento e controle sobre o cosmos. Anaxágoras descreve o nous como uma inteligência divina que forma o universo como um mestre que planeja cuidadosamente e cria uma obra-prima. Essa ideia introduz na obra do universo um nível de intenção e propósito, antes não considerado. O nous inicia a rotação cósmica, um enorme redemoinho que separa e organiza os elementos. Anaxágoras aponta para os céus, explicando como o nous colocou as estrelas, o Sol e a Lua em suas órbitas e governa os ciclos da natureza. Ele conta como o nous controla a mudança das estações e o crescimento dos seres vivos, regulando a vida na Terra. As ideias de Anaxágoras dizem respeito à natureza da inteligência humana. Ele acredita que a mente humana é um fragmento do nous cósmico. Graças a esse fragmento, podemos compreender e explorar o mundo ao nosso redor, revelando os mistérios do ser por meio da razão. Imagine Anaxágoras participando de uma conversa animada, explicando suas ideias sobre a mente, o cosmos e a consciência humana. Em discussões com outros filósofos, Anaxágoras afirmava que nossa capacidade de raciocínio reflete o trabalho de uma mente universal dentro de nós. Sua teoria causou muita controvérsia em Atenas. Anaxágoras dizia que o Sol é uma rocha incandescente e não uma divindade, e que a Lua é feita de terra. Essas ideias chocaram as pessoas religiosas tradicionais. Os atenienses reagiram de formas diferentes. Alguns admiravam as explicações racionais, outros consideravam seus ensinamentos impiedosos e perigosos para a ordem estabelecida. Apesar das críticas, a influência de Anaxágoras foi grande, especialmente sobre seu amigo e discípulo Péricles, que apoiava e defendia seu legado. O legado de Anaxágoras e a concepção de nous continuaram a influenciar filósofos como Sócrates, Platão e Aristóteles, abrindo uma nova dimensão na filosofia. Sua ideia de uma ordenação racional unia fenômenos físicos e investigações metafísicas, ampliando a compreensão do cosmos e do ser. Ao deixar Anaxágoras na barulhenta Atenas, levamos um profundo entendimento dos antigos pensadores que buscavam desvendar os mistérios do ser e do propósito do cosmos. Continuando a viagem, chegamos à vibrante e barulhenta cidade de Abdera, terra natal de um dos pensadores mais influentes da antiguidade, Demócrito. Demócrito, frequentemente chamado de filósofo risonho por seu caráter alegre, acreditava que compreender o universo traz alegria e satisfação. Ele era incansavelmente curioso e amava a vida. Baseando-se nos trabalhos de Leucipo, Demócrito propôs a teoria de que tudo é composto por pequenas partículas indivisíveis, os átomos. Essas partículas são invisíveis, mas compõem tudo ao nosso redor, incluindo estrelas e o ar. Imagine Demócrito em uma animada discussão filosófica, explicando suas ideias com analogias simples. Ele comparava os átomos a pequenos blocos de construção que formam tudo no mundo. Segundo Demócrito, os átomos são eternos, imutáveis e infinitos em número. Eles se movem através do vazio, um espaço infinito, combinando-se e se distribuindo de várias maneiras para formar todos os objetos e substâncias. Ele explicava esse processo usando a analogia do caleidoscópio, onde algumas formas básicas criam padrões infinitos dependendo da disposição. Assim surgem objetos e substâncias variados. A característica do atomismo de Demócrito é seu caráter mecanicista. Ele supôs que todos os fenômenos, incluindo sensações e emoções, podem ser explicados pelas interações dos átomos, sem misticismo ou sobrenatural. Demócrito explicava que sensações de doçura são causadas por átomos lisos e arredondados, enquanto o amargor por átomos pontiagudos e serrilhados. Assim ele relacionava sensações físicas à forma e movimento dos átomos. Demócrito estudou a natureza da alma, considerando-a composta por átomos especialmente finos e lisos. Esses átomos são responsáveis pelo pensamento, sensações e pela própria vida humana. Segundo Demócrito, quando a pessoa morre, os átomos da alma se dispersam e se fundem com o reservatório geral de átomos, eliminando o medo da morte e da vida após a morte. Esse ponto de vista reforçava a crença de Demócrito na importância de levar uma vida virtuosa e alegre sem medo da morte, destacando o valor do momento presente. Suas ideias ultrapassavam os limites da física e da metafísica, pois Demócrito também se interessava profundamente por ética e pela compreensão da felicidade humana. Demócrito ensinava que o objetivo supremo da vida é alcançar a felicidade como um estado de satisfação e tranquilidade, chamado de eudaimon. Essa felicidade pode ser alcançada por meio da moderação, sabedoria e compreensão da verdadeira natureza do mundo, que ele explicava a seus discípulos.
Imagine Demócrito falando a um grupo de alunos sedentos por conhecimento, enfatizando que o conhecimento e a virtude levam a uma vida alegre. Apesar do caráter revolucionário de suas teorias, as obras de Demócrito não foram amplamente aceitas durante sua vida, devido às visões filosóficas e religiosas predominantes. No entanto, as sementes de seu pensamento germinaram muito depois, influenciando profundamente o desenvolvimento da ciência e filosofia modernas. Refletindo sobre a vida e o legado de Demócrito, vemos um pensador cuja visão se estendia muito além de seu tempo. Sua teoria atômica lançou as bases para a compreensão moderna do mundo físico, demonstrando o poder da investigação racional. Ao concluir nosso estudo dos pré-socráticos, lembramos o período inicial incrivelmente brilhante da filosofia ocidental, desde a busca pela substância fundamental do universo até o cosmos atomista de Demócrito. Esses pensadores enfrentaram questões profundas sobre a natureza da realidade, do conhecimento e do ser, estabelecendo as bases para futuros desenvolvimentos filosóficos e influenciando Sócrates e Aristóteles. Os pré-socráticos não eram apenas filósofos, mas pioneiros que corajosamente se aventuravam no desconhecido, ampliando os horizontes da compreensão humana e inspirando a ciência e a filosofia modernas. Imagine que você está caminhando pelas ruas movimentadas da antiga Atenas, onde se ouvem os gritos dos comerciantes, o riso das crianças brincando e o murmúrio das conversas, enquanto a colina, o coração da sociedade, fervilha de atividade. No meio da multidão, você percebe um homem que se destaca não pela aparência, mas pelo comportamento. Um homem idoso e robusto, com a cabeça calva e olhos que parecem ver através das pessoas. Este é Sócrates, um dos filósofos mais influentes de todos os tempos, ocupado com o que ele fazia melhor: fazer perguntas e investigar a verdade. Sócrates nasceu por volta do ano 470 a.C., na época do florescimento do poder cultural e político de Atenas, quando a filosofia e a arte prosperavam. Seu pai era pedreiro e sua mãe parteira. Talvez Sócrates tenha herdado do pai os valores do trabalho árduo e da habilidade, e da mãe a capacidade de ajudar no nascimento das ideias. Assim como a mãe ajuda no nascimento, Sócrates ajudava no nascimento de ideias e verdades, conduzindo diálogos e fazendo refletir sobre a essência das coisas. Seu método de fazer perguntas, o diálogo socrático, tornou-se a base da filosofia ocidental, abrindo caminho para uma compreensão profunda e pensamento crítico. Ela ajudava no nascimento de uma nova vida, apesar de sua origem modesta. Sócrates estava destinado a deixar uma marca profunda no mundo da filosofia, mudando para sempre o pensamento das pessoas. Imagine Sócrates, diferente dos sofistas atenienses, os professores profissionais da época. Ele não cobrava pelas aulas, considerando-se uma parteira intelectual. Seu método era simples e eficaz. Ele fazia perguntas. Este método, agora conhecido como socrático, ajudava as pessoas a gerar suas próprias ideias através do diálogo. Sócrates fazia uma série de perguntas que levavam a uma compreensão mais clara das crenças e suposições do interlocutor, revelando contradições e verdades profundas. Imagine uma cena na Ágora. Um político proeminente cercado por admiradores. Sócrates se aproxima e começa a fazer perguntas, minando gradualmente sua confiança. No começo, o político está confiante, mas à medida que as perguntas se aprofundam, sua confiança enfraquece. Sócrates questiona suas suposições e conhecimentos. Sócrates pode perguntar o que é uma ameixa, revelando que o político não entende o conceito tão bem quanto pensava. Esse método pode ser desanimador. As perguntas de Sócrates lhe valeram o apelido de mosca de verão. Assim como a mosca que pica o cavalo, ele incentivava os atenienses à ação e à reflexão. Sócrates fazia os habitantes de Atenas saírem da complacência, refletindo mais profundamente sobre a vida e os valores, acreditando no poder da autoanálise crítica. Sócrates afirmava que para uma vida virtuosa e plena é necessária uma vida examinada. A vida não examinada não vale a pena ser vivida, dizia ele, enfatizando a crença no crescimento e conhecimento constantes. Apesar de popular entre os jovens atenienses, Sócrates não era aceito por todos. Suas perguntas frequentemente irritavam as pessoas influentes da cidade, que viam seus métodos como uma ameaça à ordem estabelecida. O método de Sócrates, revelar a ignorância, não era apenas um jogo intelectual, mas um desafio direto à autoridade e prestígio dos líderes atenienses, causando tensão na sociedade. A tensão entre Sócrates e as autoridades atenienses atingiu o auge em 309 a.C., quando ele foi levado a julgamento acusado de impiedade e corrupção da juventude. Imagine um tribunal em Atenas.
Os acusadores, representantes das forças conservadoras, afirmam que Sócrates é uma influência perigosa, questionando os deuses e enganando a juventude com suas ideias radicais. No julgamento, Sócrates permanece inflexível e não pede clemência. Ele aproveita a oportunidade para expor sua filosofia e convencer o júri da veracidade de suas ideias. Ele explica que suas investigações filosóficas são um serviço à cidade e uma missão divina voltada para o aperfeiçoamento moral e intelectual dos cidadãos. Sócrates afirma que não corrompe a juventude, mas a inspira ao pensamento crítico e à busca da verdade, convocando ao desenvolvimento da razão e da virtude. Sócrates defende a verdade eloquentemente, mas não convence a maioria do júri. Ele é considerado culpado e condenado à morte por beber uma taça com veneno. Apesar da sentença, Sócrates permanece fiel aos seus princípios. Imagine a cena na cela da prisão, onde amigos e discípulos imploram para que ele fuja. Sócrates recusa, acreditando que a fuga violaria seus princípios e quebraria as leis de Atenas, que ele sempre respeitou e venerou. Quando Sócrates bebe o veneno, continua conversando com os amigos, discutindo a imortalidade da alma e a natureza da morte. Seu comportamento permanece calmo e sereno. Chega o momento em que o veneno começa a agir. A sala se enche de um silêncio sombrio, porém respeitoso. Todos os presentes observam Sócrates com reverência. Sócrates dá seu último suspiro. Sua morte torna-se um testemunho profundo de compromisso com as convicções, e uma busca incansável pela verdade. O legado de Sócrates vive não através de escritos, mas pela influência de suas ideias e o impacto sobre seus discípulos e as gerações seguintes de filósofos. Platão, o aluno mais famoso, continuou a escrever diálogos que capturaram a essência do pensamento socrático e preservaram as ideias do mestre. Aristóteles, aluno de Platão, desenvolveu ainda mais as ideias, estabelecendo as bases da filosofia ocidental e influenciando o pensamento sobre a vida e a morte. Refletindo sobre a vida e a morte de Sócrates, vemos um homem que dedicou sua vida à busca da sabedoria e à fidelidade aos princípios, mesmo diante da morte. Sua história é um poderoso lembrete da resistência do espírito e da importância de seguir a verdade, apesar de quaisquer provações e ameaças. A importância do pensamento crítico reside na capacidade de questionar as normas aceitas. Ao concluir o estudo da vida de Sócrates, sentimos profundo respeito por sua contribuição à filosofia. A vida e os ensinamentos de Sócrates continuam a inspirar e desafiar. Ele convida cada um a assumir responsabilidade por sua vida, fazer perguntas e buscar compreensão. Agora vamos nos aprofundar na filosofia e nos ensinamentos de Sócrates, que constituem a pedra angular de seu legado perene. Imagine-se como ouvinte de seus diálogos. A abordagem de Sócrates à filosofia era interativa e dialética. Seu método, conhecido como socrático, não é apenas uma técnica de ensino, mas um caminho profundo para compreender o mundo. Sócrates acreditava que a sabedoria começa com a admiração. Seu método incluía uma série de perguntas direcionadas que estimulavam o pensamento crítico e o esclarecimento das ideias. Imagine Sócrates conversando com um jovem ateniense sobre a natureza da justiça. Ele começa com a pergunta: o que é justiça? O interlocutor oferece uma resposta, mas Sócrates faz perguntas subsequentes que mostram as dificuldades e contradições em suas palavras. Esse processo frequentemente leva ao surgimento de mais perguntas do que respostas, estimulando uma reflexão profunda e a busca pela verdade. Sócrates incentivava a reflexão profunda e a autoanálise, usando o método do diálogo para desafiar suposições e revelar crenças fundamentais, acreditando na obtenção de uma compreensão clara por meio da conversa. Ele acreditava que, por meio do diálogo, as pessoas podiam compreender melhor conceitos fundamentais como virtude, justiça e uma boa vida, descobrindo a verdade juntos. O objetivo de Sócrates não era transmitir conhecimento, mas conscientizar sobre a própria ignorância e limitações, o que, para ele, era o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Na filosofia ética de Sócrates, a ideia principal era a busca pela virtude e uma boa vida, contrapondo-se aos sofistas, que consideravam a moral relativa e imutável. Para Sócrates, a virtude era o maior bem, muito mais importante do que riqueza, fama ou poder, e viver com virtude significava plenitude e felicidade. Ele frequentemente enfatizava a importância do autoconhecimento, expressando isso com a famosa frase "conhece-te a ti mesmo", como condição necessária para alcançar a virtude. Compreender a si mesmo, segundo Sócrates, exigia reconhecer a própria ignorância e buscar a melhoria constante por meio da autoanálise e reflexão. Sócrates afirmava que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida se nela faltar a busca pelas virtudes e sabedoria. Na concepção da alma, Sócrates acreditava em sua imortalidade, considerando-a a verdadeira essência do ser humano, mais importante que o corpo físico e o mundo material. Nos diálogos com seus discípulos,
ele discutia a natureza da alma, seu papel e significado na vida humana, enfatizando sua essência eterna. A saúde da alma, segundo Sócrates, depende de viver na virtude. O bem-estar da alma é o objetivo final da existência humana segundo seu ensinamento. No diálogo A Apologia, Sócrates compara seu papel ao de uma parteira, ajudando os outros a dar à luz sua própria compreensão da verdade. Ele afirma que sua missão é divina, confiada pelos deuses, para incentivar os atenienses a cuidar das almas e buscar a virtude. Sócrates acredita que, ao cumprir sua missão, ele beneficia não apenas indivíduos, mas toda a cidade de Atenas. Sócrates é famoso pela afirmação de que o conhecimento é equivalente à virtude. Compreender o que é certo leva a agir corretamente. Essa ideia, chamada de intelectualismo ético, sustenta que os erros morais decorrem da ignorância, e não da fraqueza. Por exemplo, a injustiça surge da compreensão incompleta da justiça, e não do desejo de agir mal. O caminho para a virtude passa pela aquisição de conhecimento e compreensão, o que leva Sócrates a focar na educação e no diálogo. Ao envolver outros em conversas filosóficas, ele busca ajudá-los a adquirir conhecimento para uma vida virtuosa. Sócrates acredita que cada pessoa é capaz de crescimento moral, e o papel do filósofo é guiar esse processo. Sócrates é conhecido por várias afirmações paradoxais que refletem suas visões filosóficas. Uma das mais famosas é, "Eu sei que nada sei". Essa afirmação mostra a crença de Sócrates na importância de reconhecer a própria ignorância. Reconhecê-la é o primeiro passo para o verdadeiro conhecimento. Esse paradoxo destaca a humildade e a abertura características da filosofia socrática. Ele ensina que reconhecer suas limitações é importante para o crescimento. Outro paradoxo significativo de Sócrates é a afirmação de que ninguém faz o mal voluntariamente. Sócrates acreditava que o mal nasce da ignorância. Se as pessoas compreendessem o dano de suas ações, não cometeriam atos maus. Essa é uma visão sobre iluminação e ética. Sócrates conduzia a conversa para revelar o mal entendido do interlocutor. Ele fazia perguntas para expor sua ignorância, em vez de entrar em conflitos. Imagine Sócrates conversando com um sofista arrogante, fazendo perguntas que parecem buscar sabedoria, mas revelam mentira e ignorância. Esse método permitia a Sócrates provocar o pensamento crítico, sem causar confrontação direta e sem afastar o interlocutor. O ensino de Sócrates teve profunda influência sobre seus discípulos, especialmente Platão, e através dele, Aristóteles e todo o cânone filosófico ocidental. Os diálogos de Platão são a principal fonte de conhecimento sobre a filosofia de Sócrates, transmitindo a essência de seu método e ideias em discussões vivas. Nesses diálogos, Sócrates frequentemente atua como personagem principal, participando de debates sobre uma ampla gama de temas filosóficos. Platão desenvolveu as ideias de Sócrates, criando seu próprio sistema filosófico. Ele explorou a natureza da realidade, do conhecimento e do estado ideal, lançando as bases da filosofia ocidental. Aristóteles, discípulo de Platão, continuou essas concepções. Seus trabalhos estabeleceram o fundamento para grande parte da filosofia e ciência ocidentais. O legado de Sócrates é a busca constante por perguntas e pela verdade. Seu método e ideias moldaram a filosofia ocidental. Sócrates inspira o pensamento crítico e a reflexão ética. Sua fé no autoconhecimento e o reconhecimento das limitações permanecem atuais. A vida e o ensino de Sócrates convocam a buscar sabedoria, humildade e um entendimento profundo de si mesmo e do mundo ao nosso redor. Seu legado eterno serve como um farol para todos que buscam viver uma vida de significado e virtude. Na antiga Atenas, as ruas estavam cheias de comerciantes, artesãos e filósofos envolvidos em debates animados. Entre esses pensadores, destaca-se Platão, discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles, combinando rigor e inovação. Platão teve uma influência profunda e duradoura no pensamento ocidental, frequentemente chamado de filósofo rei. Neste estudo, mergulharemos na vida, filosofia e influência de Platão, revelando seu papel na história das ideias. Platão nasceu por volta do ano 427 a.C. em uma família aristocrática de Atenas. Seu nome de nascimento era Aristão, mas recebeu o apelido de Platão Amplo. O apelido Platão está relacionado aos seus ombros largos. Ele cresceu em tempos turbulentos da Guerra do Peloponeso, vivenciando instabilidade política e agitação social em Atenas. Desde jovem, Platão foi cercado por um ambiente cultural rico, recebendo educação segundo os padrões da época, poesia, música e ginástica, o que era norma para meninos atenienses de seu status. No entanto, suas verdadeiras aspirações intelectuais começaram quando conheceu Sócrates. Sob a orientação de Sócrates, Platão desenvolveu um profundo interesse pela filosofia, especialmente ética, política e a natureza do conhecimento. O método socrático, baseado em questionamentos e busca pela verdade,
teve grande influência em Platão. A morte de Sócrates em 399 a.C. foi um evento trágico para ele. A execução de Sócrates deixou uma marca indelével na alma de Platão. Isso o inspirou a escrever sobre seu mentor e aumentou seu ceticismo em relação à democracia, que ele considerava culpada por essa tragédia. Esse ceticismo mais tarde se refletiu na filosofia política de Platão. Ao retornar a Atenas por volta do ano 38 a.C., ele fundou a Academia, onde começou a desenvolver suas ideias. A Academia, fundada por Platão, foi uma das primeiras instituições de ensino superior no Ocidente. Ela ficava em um bosque dedicado ao herói Acade e atraía estudantes de todo o mundo grego. A Academia serviu como um centro de pesquisas filosóficas e educação por quase 150 anos, influenciando muitas gerações de pensadores. Platão ensinava uma ampla gama de disciplinas, incluindo filosofia, matemática e astronomia. Seu método de ensino incluía diálogos semelhantes aos socráticos e debates intensos. A Academia tornou-se um berço da busca intelectual, estabelecendo a base para muitas obras importantes de Platão, incluindo sua famosa Teoria das Formas. A Teoria das Formas de Platão afirma que o mundo material, percebido por nós, é apenas uma sombra de uma realidade superior e imutável. Essa realidade é composta por entidades abstratas, formas ou ideias. As formas são entidades abstratas perfeitas e eternas. Por exemplo, a forma do círculo é ideal, enquanto qualquer círculo desenhado é imperfeito. Da mesma forma, justiça, beleza e virtude têm suas próprias formas, que representam sua verdadeira essência. Platão afirmava que o verdadeiro conhecimento não vem dos sentidos, mas da percepção intelectual dessas formas. Esta ideia é vividamente ilustrada na Alegoria da Caverna, descrita em A República. Os prisioneiros tomam as sombras na parede como a realidade. A realidade só se torna compreensível quando eles escapam para fora e veem o mundo exterior. Assim, podem perceber as formas verdadeiras que projetam sombras nas paredes. O filósofo rei em A República de Platão propõe o conceito de uma sociedade ideal governada por filósofos reis, que possuem profundo entendimento das formas e amor pela sabedoria. Apenas aqueles que buscam o conhecimento e a virtude são capazes de governar. Os filósofos reis criam uma sociedade justa e harmoniosa, baseada nos ideais de Platão. O Estado de Platão é dividido em 3 classes: governantes, filósofos reis, guerreiros e produtores, agricultores, artesãos e comerciantes. Cada um desempenha um papel importante. A sabedoria move os governantes, a coragem os guerreiros e a moderação os artesãos. Todas as classes contribuem para a harmonia do estado ideal. Platão acreditava que os filósofos reis não buscam o poder, preferindo a vida contemplativa, mas seu dever e dedicação ao bem comum os obrigam a governar. Esse conceito reflete a convicção de Platão de que conhecimento e virtude são inseparáveis, e que os verdadeiros líderes são motivados pelo desejo de servir, não por ambições pessoais. A Alegoria da Caverna é uma das metáforas mais poderosas de Platão, ilustrando suas visões sobre conhecimento e existência, onde as pessoas percebem as sombras como a única realidade. Os prisioneiros na caverna estão de frente para a parede, atrás deles estão os manipuladores que projetam sombras, as quais os prisioneiros percebem como a realidade verdadeira. Entre o fogo e os prisioneiros há um parapeito por onde caminham os manipuladores, criando a ilusão de um mundo que os cativos percebem. O prisioneiro foge da caverna, e após uma longa jornada, sai para o mundo exterior, onde encontra a verdadeira fonte das sombras, o sol. Essa viagem simboliza a ascensão do filósofo da ignorância ao conhecimento. Ao retornar à caverna para libertar os outros, o prisioneiro esclarecido enfrenta desconfiança e hostilidade. Essa alegoria destaca as dificuldades do esclarecimento filosófico. A alegoria mostra a resistência que enfrentam aqueles que desafiam as crenças aceitas. Ela enfatiza o caráter transformador da filosofia e de suas ideias. As ideias filosóficas de Platão são transmitidas através de seus diálogos, obras escritas com conversas socráticas sobre diversos temas. Eles revelam questões filosóficas profundas. Entre os diálogos famosos está A República, uma investigação abrangente sobre justiça e o estado ideal, bem como o conceito do filósofo rei. O diálogo Fédon examina o amor, a retórica e a alma, enquanto o Banquete apresenta uma série de discursos sobre a natureza do amor entre os participantes do banquete. Em Mênon explora-se a natureza da virtude e a questão se ela pode ser ensinada, e Fédon descreve as últimas horas de Sócrates e seus argumentos sobre a imortalidade da alma. Cada diálogo aprofunda questões filosóficas complexas, usando personagens e narrativas para explorar diferentes pontos de vista.
Através dos diálogos, Platão preserva o ensino de Sócrates e desenvolve seu próprio sistema filosófico, exercendo enorme influência no pensamento ocidental. A influência de Platão se estende muito além de seu tempo, formando as bases da filosofia ocidental, da ciência e do pensamento político. O discípulo de Platão, Aristóteles, desenvolveu e às vezes contestou as ideias de seu mestre, criando seu próprio sistema filosófico. Um extenso sistema filosófico, dominante na escolástica medieval, continuou a prosperar após a morte de Platão, tornando-se modelo para instituições educacionais da era do Renascimento. As obras de Platão sobreviveram ao Renascimento. Seu empenho pela verdade, o valor da educação e a importância do autoconhecimento ainda inspiram aqueles que buscam compreender o mundo. Platão oferece uma visão eterna de uma sociedade justa e esclarecida, guiada pela sabedoria e virtude, incentivando-nos a buscar um entendimento profundo. Suas ideias sobre a natureza da realidade, do conhecimento e da ética nos levam a olhar além do mundo exterior, buscando uma compreensão mais profunda. Refletindo sobre a vida e os ensinamentos de Platão, percebemos o poder da filosofia para iluminar a mente e transformar a vida humana. Imagine a vibrante cidade de Atenas, centro da vida intelectual e cultural, com ruas sofisticadas e mercados movimentados. Nesta cidade, o jovem Aristóteles inicia seu caminho na história, nascido na pequena cidade de Estagira e tornando-se uma figura influente do Ocidente. Sua contribuição para a filosofia, ciência e outras áreas lhe rendeu o título de polímata, evidenciando a amplitude de seus conhecimentos. Aristóteles cresceu em uma família com raízes médicas. Seu pai era o médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia. Esse contato precoce com a biologia e a medicina provavelmente influenciou seus interesses científicos e descobertas posteriores. A vida de Aristóteles mudou radicalmente aos 17 anos, quando ele foi para Atenas estudar na Academia de Platão. Lá, passou 20 anos dedicando-se intensamente à filosofia. Apesar das divergências filosóficas, a relação entre Platão e Aristóteles era profunda e significativa. Platão chamava Aristóteles de a mente da escola, por sua inteligência excepcional. Após a morte de Platão, Aristóteles embarcou em uma viagem que o levou à cidade de Hérmia, na Ásia Menor. Lá, ele se dedicou à filosofia e à ciência por vários anos. Em Hérmia, Aristóteles casou-se com Pítia, sobrinha do governante da cidade. Isso fortaleceu seus laços com a vida intelectual e política da região. Mais tarde, suas viagens levaram Aristóteles à corte de Filipe da Macedônia. Lá, recebeu uma importante missão: educar o jovem Alexandre, o Grande. Esse período foi crucial, pois os ensinamentos de Aristóteles influenciaram as visões de Alexandre sobre liderança e governo. A ligação entre mestre e aluno era forte, e o respeito de Alexandre por Aristóteles perdurou por toda a vida do grande conquistador. No ano 335 a.C., Aristóteles retornou a Atenas e fundou sua própria escola, o Liceu. Ao contrário da Academia de Platão, o Liceu enfatizava pesquisas empíricas e observações, o que diferenciava sua abordagem. Os alunos de Aristóteles, conhecidos como peripatéticos, realizavam extensas pesquisas em várias áreas do conhecimento, continuando a tradição do empirismo. Passeando pelas galerias cobertas do Liceu, Aristóteles discutia ideias. Sua abordagem ao ensino era sistemática e abrangente, coletando e classificando dados para entender o mundo. Aristóteles lançou as bases do conhecimento científico moderno, destacando-se como pioneiro em várias disciplinas. Seus trabalhos filosóficos abrangiam metafísica, ética, política e lógica. Seus trabalhos frequentemente começavam com uma análise crítica dos predecessores, incluindo Platão, e se desenvolviam em tratados extensos, respondendo a questões fundamentais sobre o ser e o conhecimento. No centro de suas ideias estavam dois conceitos-chave: substância e motor imóvel. Comecemos com o conceito de substância, usando o exemplo de uma árvore. Aristóteles disse que a árvore é uma substância porque existe independentemente e pode mudar, permanecendo contudo ela mesma. Para Aristóteles, substância é a base de tudo o que existe, aquilo que permanece imutável apesar das mudanças nos estados externos ou na aparência. Cada substância é composta por duas partes, matéria e forma. Matéria é a substância física de que a substância é feita, por exemplo, a madeira da árvore. Forma é a organização ou estrutura específica da matéria que define a unicidade da substância, por exemplo, a forma e estrutura da própria árvore. Assim, matéria e forma juntas criam a substância, unindo o princípio físico e o organizacional em um todo único. Vamos considerar o que é uma árvore. Depois, passaremos ao movimento. As folhas caem, os rios correm, as pessoas crescem, tudo ao redor está em constante mudança e movimento. Aristóteles perguntou-se:
qual é a causa de todo esse movimento. Ele acreditava que deveria haver uma causa primeira que colocasse tudo em movimento. Essa causa primeira não se move nem se altera. Ela é como a primeira peça de dominó que cai e provoca uma reação em cadeia, mas permanece imóvel. O motor imóvel é a pura atualidade. Ele está completamente realizado, não pode mudar porque já é perfeito, eterno e imutável. Tal ser existe fora do tempo e do espaço. Ele é o fim supremo ao qual tudo no universo aspira, como um ímã que atrai tudo. Aristóteles considerava o motor imóvel como um ser divino, constantemente ocupado com o pensamento perfeito e a contemplação. Essa ideia explica por que o mundo está em constante movimento e mudança, mas ainda assim mantém ordem e harmonia. No trabalho Ética Nicômaco, Aristóteles investiga o que significa viver bem e prosperar como ser humano. Ele introduz o conceito de eudaimonia, frequentemente traduzido como felicidade ou prosperidade, como o objetivo supremo da vida humana. Para Aristóteles, eudaimonia é o bem supremo ao qual podemos aspirar na vida e que a torna digna. Segundo Aristóteles, a eudaimonia é alcançada através do cultivo das virtudes, bons hábitos de caráter que desenvolvemos por meio da prática e do pensamento racional. Imagine que você quer se tornar um mestre em esportes ou música. Para isso, é necessário treinar regularmente e abordar seu desenvolvimento e ações de forma consciente. Da mesma forma, as virtudes se desenvolvem por meio da tomada consistente de decisões corretas e da reflexão sobre suas ações, o que leva ao crescimento interior e à harmonia. Aristóteles introduz a ideia do meio-termo, encontrar o equilíbrio entre os extremos. Por exemplo, a coragem é uma virtude entre a imprudência e a covardia. Imprudência significa fazer demais sem necessidade, e covardia é evitar qualquer risco. A coragem é encontrar o equilíbrio correto entre esses extremos. Ser corajoso significa assumir riscos justificados, mas também saber quando agir com cautela, mantendo a harmonia nas ações. Assim, segundo Aristóteles, uma vida digna é a busca pela eudaimonia através do desenvolvimento das virtudes e da busca do equilíbrio em suas ações. Isso significa fazer escolhas conscientes, buscando o estado ideal entre o excesso e a deficiência em todos os aspectos da vida. Só assim podemos realmente nos realizar e encontrar profunda satisfação e sentido na vida, conforme o ensinamento de Aristóteles. Aristóteles transfere suas ideias da teoria ética para a organização e o propósito do Estado, acreditando que o Estado ajuda os cidadãos a alcançar a verdadeira felicidade e prosperidade. Para Aristóteles, o Estado não é apenas um lugar de convivência, mas uma comunidade que desempenha um papel fundamental em ajudar as pessoas a viver bem. Ele investiga várias formas de governo para entender qual delas apoia melhor uma boa vida para seus cidadãos. Aristóteles considera a monarquia, governo de um, a aristocracia, governo dos melhores, e a democracia, governo de muitos. Cada um desses sistemas tem seus pontos fortes e fracos, e Aristóteles se interessa em como combiná-los para criar um governo eficaz. Sua ideia é equilibrar elementos da monarquia, aristocracia e democracia para que o governo utilize seus pontos fortes, evitando as fraquezas. Por exemplo, a monarquia pode proporcionar uma liderança forte e decisiva, a aristocracia, o poder dos sábios e capazes. A democracia, por sua vez, assegura a consideração dos interesses da maioria, criando uma administração justa e sustentável. A visão de Aristóteles sobre o governo misto teve uma influência significativa no pensamento político posterior e no desenvolvimento dos sistemas de governança. Aristóteles acreditava que a combinação de diferentes abordagens criaria uma sociedade mais estável e justa. Esse método equilibrado ajudaria o Estado a garantir uma boa vida para todos os cidadãos. Ele acreditava que, graças a isso, as pessoas poderiam prosperar e viver bem juntas, o que é o objetivo principal do Estado. Aristóteles é frequentemente chamado de pai da lógica formal. Sua contribuição moldou as formas de pensar e raciocinar que ainda são usadas hoje. Sua coleção de trabalhos, conhecida como Organon, tornou-se a base para o pensamento dedutivo e a lógica silogística. Esses termos parecem complicados, mas dizem respeito à construção de argumentos lógicos e à obtenção de conclusões confiáveis com base nas informações disponíveis. No Organon, Aristóteles introduz o conceito de silogismos, argumentos lógicos que começam com duas afirmações chamadas premissas. Dessas premissas, deriva-se uma terceira afirmação chamada conclusão. Por exemplo, se todos os homens são mortais e Sócrates é um homem, então Sócrates é mortal. Essa forma simples mas poderosa de raciocínio permite construir argumentos complexos e revelar verdades de maneira estruturada. O sistema lógico de Aristóteles tornou-se o padrão para a pesquisa científica e filosófica por muitos séculos. Ele forneceu uma estrutura clara para os estudiosos,
ajudando-os a entender o mundo e a expressar suas conclusões de forma clara. Ao estabelecer regras para o pensamento lógico e argumentos eficazes, Aristóteles contribuiu para que os debates fossem baseados na razão e em evidências. A influência de Aristóteles na lógica é profunda e abrangente. Seus trabalhos formaram a base para a ciência e a filosofia da antiguidade e do pensamento moderno. Ele propôs ferramentas para um pensamento claro e sistemático, tornando-se uma figura-chave na história da humanidade e no desenvolvimento das disciplinas analíticas. Suas ideias sobre argumentos permanecem importantes na matemática, informática e direito, indicando a profundidade e universalidade de sua contribuição para a lógica. Na biologia, Aristóteles adotou uma abordagem empírica, estudando os animais por meio de observações e pesquisas práticas, e não por especulações. Ele acompanhou o desenvolvimento dos animais desde o nascimento até a maturidade, registrando observações detalhadas, que se tornaram a base para o estudo sistemático dos seres vivos. Aristóteles classificou os animais em gêneros e espécies com base em características, tornando-se um dos primeiros sistematizadores da biologia. Ele notou que alguns animais possuem sangue, enquanto outros não, o que levou à divisão entre vertebrados e invertebrados. Embora essa classificação não seja totalmente precisa pelos padrões modernos, ela representou um avanço importante na compreensão dos organismos vivos. O método de Aristóteles na biologia se destacou pela sistematicidade e atenção aos detalhes, estabelecendo as bases para pesquisas futuras sobre a natureza. Ele tentou descobrir como essas características ajudam os animais a sobreviver e prosperar em seu ambiente, fazendo muitas observações detalhadas sobre o mundo animal. Muitas de suas observações se tornaram a base para futuras pesquisas biológicas, demonstrando uma combinação surpreendente de observação e teoria. Ele dissecava animais e estudava suas partes, coletando dados empíricos que usava para formular teorias mais gerais. Esse método, que une pesquisas práticas com análise teórica, tornou-se a pedra angular da busca científica. Embora algumas de suas conclusões tenham sido posteriormente refutadas, o compromisso de Aristóteles com a observação empírica foi revolucionário para a ciência da época. Ele ajudou a transferir o estudo dos organismos vivos de mitos e suposições para uma ciência disciplinada baseada em evidências. Sua contribuição forneceu a base para o trabalho de futuros cientistas e naturalistas, consolidando seu lugar na história da biologia. Em sua obra Física, Aristóteles mergulha nos princípios fundamentais que governam o mundo natural, explorando movimento, causalidade e elementos. Ele buscava entender por que as coisas se movem, mudam e existem exatamente assim, e não de outra forma. Uma de suas ideias mais famosas era que tudo no mundo físico é composto por 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Cada um dos 4 elementos, segundo Aristóteles, tem seu lugar natural no universo, e certas tendências que influenciam sua interação entre si. Por exemplo, ele acreditava que a terra e a água se movem para baixo, enquanto o ar e o fogo tendem a subir. Essa ideia explica por que as pedras caem e a fumaça sobe. Aristóteles afirmava que tudo na natureza está em constante mudança, movido por princípios internos que buscam um estado natural ou um propósito. Quanto ao movimento, ele distinguia 2 tipos: natural e violento. O movimento natural ocorre de acordo com a natureza do objeto. Por exemplo, uma maçã cai da árvore seguindo sua natureza. O movimento violento ocorre quando um objeto se move contra sua natureza. Uma pedra lançada ao ar se move violentamente, pois vai contra sua tendência natural. Esse conceito foi revolucionário para sua época. Ele estabeleceu a base para futuras pesquisas científicas, mudando a compreensão do movimento e da causalidade na natureza. Aristóteles também desenvolveu a doutrina das 4 causas: material, formal, eficiente e final. A causa material é do que algo é feito. A causa formal é sua estrutura ou design. A causa eficiente é como algo surge ou acontece. A causa final é o propósito ou destino do objeto. Estas 4 razões explicam não apenas como as coisas acontecem, mas também por que exatamente assim. Posteriormente, pensadores como Newton criticaram essas ideias. Algumas ideias de Aristóteles, especialmente sobre movimento e causalidade, estabeleceram as bases do pensamento científico. Ele enfatizou a compreensão das causas e princípios dos fenômenos naturais. Foi um passo importante no desenvolvimento do método científico. Embora suas teorias tenham sido substituídas por modelos mais precisos com o tempo, a contribuição de Aristóteles para o estudo da natureza permanece fundamental. Na obra Sobre o Céu, Aristóteles descreve o cosmos, onde a Terra está no centro. Esse modelo é chamado de geocêntrico, com corpos celestes movendo-se ao redor da Terra. A Terra era o núcleo imóvel do universo.
Todos os corpos celestes se moviam em órbitas circulares perfeitas ao seu redor, criando um movimento harmonioso e ordenado. Os céus eram compostos pelo quinto elemento, o éter, uma substância divina e imutável. Ao contrário dos elementos terrestres que mudam, o éter era perfeito e eterno. O modelo de Aristóteles afirmava que o mundo natural é imperfeito e está em constante mudança, enquanto os céus são perfeitos e eternos, refletindo sua filosofia de um universo ordenado. A ideia do movimento circular perfeito nos céus simbolizava propósito e ordem no universo, destacando a harmonia e o significado em sua estrutura. Aristóteles via o universo como um sistema ordenado, onde cada fenômeno ocupa seu lugar na cosmologia, explicando o movimento dos corpos celestes por meio de uma mente e inteligência divina. Ele afirmava que estrelas e planetas se movem em órbitas imutáveis graças à mente divina, o que se tornou a base de seu modelo geocêntrico do universo. A teoria geocêntrica de Aristóteles foi dominante na astronomia por muitos séculos e influenciou profundamente a compreensão do mundo na Idade Média. No entanto, no século XV, Nicolau Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, onde o Sol ocupa o lugar central, o que provocou uma revolução na astronomia. Apesar disso, os trabalhos de Aristóteles desempenharam um papel importante no desenvolvimento do pensamento astronômico, estabelecendo a base para a investigação do cosmos e a compreensão racional do universo. Sua ideia de uma estrutura racional e ordenada do universo inspirou muitos cientistas a longas pesquisas e novas descobertas na astronomia. Embora o modelo específico de Aristóteles tenha sido eventualmente substituído, seu trabalho abriu caminho para futuros astrônomos e mudanças significativas na compreensão do cosmos. A influência de Aristóteles permanece visível na história da astronomia, onde suas tentativas de explicar os céus se tornaram um capítulo importante na busca científica pelo conhecimento. Seus trabalhos foram cuidadosamente preservados e estudados por estudiosos do mundo islâmico na Idade Média, o que ajudou a conservar e desenvolver suas ideias. Mais tarde, esse conhecimento retornou à Europa, onde desempenhou um papel fundamental na formação do pensamento medieval e na ascensão do pensamento científico. O foco de Aristóteles na observação e no raciocínio lógico preparou o terreno para a revolução científica e o desenvolvimento da ciência e filosofia modernas. Suas ideias são discutidas há séculos. O trabalho de Aristóteles em ética, política e lógica permanece fundamental, influenciando gerações de filósofos e cientistas, continuando a inspirar pesquisas e debates. Olhando para o legado de Aristóteles, vemos não apenas um filósofo, mas um polímata com uma curiosidade insaciável que abrangeu todas as áreas do conhecimento humano. Sua busca para entender o mundo e sua abordagem metódica à investigação deixaram uma impressão indelével, formando as bases do nosso pensamento, aprendizado e exploração dos mistérios da vida. A influência de Aristóteles continua a ressoar através dos séculos, deixando sua marca na filosofia e na ciência, que continuam a se desenvolver graças às suas obras. O período helenístico, que começou após a morte de Alexandre o Grande em 323 a.C., foi uma época de expansão cultural e intelectual. O Império Grego abrangia uma grande parte do mundo conhecido, o que favoreceu a troca de ideias, filosofia e culturas, enriquecendo a época. Essa era foi testemunha do surgimento de escolas filosóficas influentes que respondiam às mudanças sociais e políticas com novas ideias de vida. Essas escolas ofereciam diferentes abordagens sobre como levar uma boa vida, encontrar paz interior e lidar com a incerteza. Na Revolução Filosófica destacam-se três principais escolas de pensamento: o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo, cada uma com suas respostas à questão da vida plena. A vida no mundo tornava-se cada vez mais subordinada ao poder do caos, das guerras e da rápida disseminação de diversas culturas, mudando a ordem habitual e criando novos desafios para o homem e a sociedade. Uma das escolas mais conhecidas da filosofia helenística foi o estoicismo, fundado por Zenão de Cítio em Atenas por volta de 300 a.C. Os estoicos acreditavam que a chave para a felicidade e a paz interior é viver em harmonia com a natureza e aceitar as coisas que não podemos controlar. Eles ensinavam que devemos desenvolver virtudes, sabedoria, coragem, justiça e moderação, e que as coisas externas não devem ser o objetivo da vida. Segundo os estoicos, apenas nossas ações e pensamentos estão realmente sob nosso controle, e praticando a autodisciplina alcançamos a paz interior. O estoicismo teve uma profunda influência em filósofos romanos como Sêneca, Epicteto e o imperador Marco Aurélio, que desenvolveram essas ideias. Eles ensinavam que as dificuldades da vida, como doença, perda ou fracasso, são inevitáveis, mas o importante é nossa reação a esses eventos. Com a ajuda da razão e da aceitação,
O estoico acreditava que se pode permanecer inabalável diante das tempestades e provações da vida. Em oposição ao estoicismo, a filosofia do epicurismo, fundada por Epicuro no primeiro século a.C., focava na busca do prazer como o objetivo supremo da vida. No entanto, Epicuro não defendia excessos ou hedonismo, mas ensinava a moderação e o desfrute racional da vida. Epicuro ensinava que a felicidade é alcançada pela ausência de dor física e mental, pela valorização dos prazeres simples e pela busca do conhecimento e da amizade. Ele acreditava que as pessoas devem viver modestamente, praticar a autorreflexão e obter prazer intelectual, alcançando um estado de tranquilidade e liberdade do medo. Epicuro afirmava que o medo da morte e dos deuses é infundado, pois os deuses são indiferentes aos assuntos humanos, e a morte é apenas o fim da consciência. Essa visão de mundo foi revolucionária, oferecendo uma alternativa reconfortante às crenças religiosas tradicionais sobre a morte e a vida após a morte. O ceticismo helenístico questionava a possibilidade de conhecimento seguro, afirmando que as pessoas não podem saber nada com total certeza. Perão de Élida e seus seguidores acreditavam que os julgamentos frequentemente se baseiam em preconceitos, por isso é mais sábio abster-se de afirmações categóricas. Para os céticos, a busca pela verdade não consistia em encontrar conhecimento absoluto, mas em reconhecer as limitações da compreensão humana. Essa posição defendia a abstenção de julgamentos seguros e a aceitação da incerteza na vida e no conhecimento. Os filósofos helenísticos não buscavam respostas absolutas, mas almejavam a tranquilidade da alma por meio da humildade intelectual e da abertura a novas ideias. Eles acreditavam que era possível evitar o estresse e a ansiedade causados pela busca constante de respostas aos mistérios da existência, vivendo em um estado de calma mental. Os céticos defendiam uma vida sem a necessidade de aderir a crenças ou opiniões rígidas, o que lhes permitia manter a paz interior e a liberdade de pensamento. Essas escolas filosóficas não existiam isoladamente, elas interagiam e influenciavam umas às outras, enriquecendo as tradições filosóficas. Os filósofos compartilhavam com o epicurismo a busca pela tranquilidade da alma e uma vida sem dor excessiva, buscando harmonia e moderação. O ceticismo e o estoicismo valorizavam a razão e a autorreflexão, embora divergissem em suas visões sobre a natureza do conhecimento e da certeza. Os pensadores helenísticos também estudavam ética, política e a natureza da personalidade, ampliando os horizontes filosóficos de sua época. Com a transição do mundo grego antigo para o mundo imperial de Alexandre, os filósofos buscavam respostas para as questões da vida, em meio à incerteza e às mudanças. Seus ensinamentos foram uma resposta à perda da cidade-estado como centro da vida, oferecendo novos caminhos para alcançar estabilidade e sentido. Os filósofos helenísticos deixaram um legado profundo, influenciando tradições filosóficas posteriores e o pensamento cristão primitivo. Muitos escritores e pensadores cristãos primitivos buscaram inspiração nas ideias da filosofia helenística, desenvolvendo suas próprias visões. Interagimos com os ensinamentos dos estoicos e epicuristas, refletindo sobre suas ideias filosóficas e visões sobre a natureza da felicidade e do sentido da vida. Apesar das mudanças dramáticas do período helenístico, as questões sobre felicidade, propósito da vida e o papel da razão permanecem relevantes até hoje. As ideias filosóficas dos estoicos e epicuristas oferecem insights eternos que ajudam a enfrentar dificuldades e encontrar paz interior em um mundo caótico. Ao concluir o estudo da filosofia grega antiga, vale a pena refletir sobre a influência duradoura desses pensadores em nosso pensamento e cultura. Suas ideias formaram as bases da ciência, política, ética e da compreensão da própria natureza da existência humana no mundo moderno. Imagine a Grécia Antiga, um lugar vibrante onde a filosofia era um modo de vida, e não apenas um objeto de estudo. As questões de Sócrates, Platão, Aristóteles e dos filósofos helenísticos continuam a ressoar nos corações das pessoas até hoje. Essas questões nos incentivam a refletir sobre nossa própria vida, a busca pela sabedoria e o sentido no mundo contemporâneo. Obrigado por se juntar a esta jornada filosófica. Continue buscando conhecimento e compreensão em sua vida. Lembre-se da sabedoria eterna dos grandes filósofos, que suas ideias inspirem você a novas descobertas e desenvolvimento.